Expresso da Notícia. Vamos para a reta final do nosso bate-papo com Roberto da Luz, presidente do PDT em Blumenau. Nós falamos da conjuntura estadual, quais são os caminhos do PDT, uma possibilidade de frente esquerda. E lembrando que o PDT, no cenário nacional, está com uma pré-candidatura de expressão consolidada, que é do ex-ministro Ciro Gomes. É esse o caminho do PDT? Sim, o PDT fez uma opção, acho que é a opção correta. O Ciro é uma figura qualificada, preparada para o debate, conhece o Brasil, isso não pode se duvidar dele. Já foi ministro em momentos difíceis, foi um momento no início do Plano Real, de crise política, depois foi ministro do Lula. É uma figura que tem a visão do país, sabe o caminho que teria que tomar. Eu tenho certeza, já foi prefeito, governador, tenho certeza que para esse momento de crise ele seria um presidente capaz de recolocar o país no desenvolvimento. Você acredita que o eleitorado brasileiro, depois de 14 anos aí de PT, de um partido que carregado com o estigma de ser um partido de esquerda, você acredita que o eleitorado votaria num candidato ou num partido de esquerda ou, digamos, centro-esquerda, como o PDT se apresenta? No Brasil? Sim. Nós não podemos esquecer os Brasils que nós temos dentro do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Então, por exemplo, nas últimas eleições em Blumenau, o PT foi derrotado em todas elas, ou o Lula foi derrotado em todas, e ganharam a eleição nacional. Então hoje, o Lula, nós comentamos aqui, com a possibilidade de ser preso no mês de março. Lidera todas as pesquisas de opinião, com crescimento após a condenação em segunda instância. Então uma coisa é a eleição na nossa região, em Santa Catarina e talvez na região sul. Outra situação é o quadro nacional. Rio de Janeiro, que é decisivo na eleição presidencial, Minas Gerais. Se o Ciro Gomes tiver a capacidade de unir o Nordeste e as figuras que trabalharam a candidatura do Lula, votarem no Ciro Gomes no segundo turno, e ele fazer voto em Minas, como nós temos essa esperança que vamos fazer, e no Rio de Janeiro, ele tem todas as condições de vencer a eleição. Por quê? Ele é um nome preparado para recolocar o país no desenvolvimento. E nós não podemos esquecer que o país, nos últimos anos, teve um bom desenvolvimento. Tinha pleno emprego, o país não tinha mais problema de pagamento de dívida externa, conseguiu regularizar isso. A crise econômica está nos estados. Então o país tem que retomar a confiança política, buscar uma forma de unidade, esse é o problema, é que a situação está radicalizada. Hoje você conversa com as pessoas e eles, como você disse, se dizer de esquerda, né? O que é ser de esquerda? Você defender o SUS, saúde pública para todos, você é de esquerda. Você defender creche para as pessoas, você é de esquerda. Você ser contra a reforma previdenciária para trabalhar até os 65 anos, é porque você é de esquerda. Se você é contra entregar o Ramiro Rieder, é porque você é de esquerda. Então as pessoas vão ter que pensar um pouco melhor sobre esse espectro político, né? O que é aceitável e o que não é aceitável. O que não dá é para as pessoas terem uma visão completamente equivocada. Por exemplo, dizer que o PSDB, como tem uma corrente política, dizendo que o PSDB é um partido de esquerda. O PSDB nasceu como um partido social-democrata. E no governo foi um partido neoliberal de direita. Assim como o PT foi um partido de centro. Agora nós temos que construir outra história. Agora também não vamos construir pelos extremos. O país não está tão ruim assim para nós jogarmos o país numa guerra civil. Mas existe, agora pegando um gancho, aproveitando, não trabalhar nos extremos. A gente vê um extremo que é o PT, né, e no caso uma pré-candidatura de Lula, que praticamente já está inviabilizada. Não sei se dá para colocar o PT como extremo. Não, talvez, mas uma pré-candidatura do Lula nesse momento... É uma candidatura de conflito. É uma candidatura de conflito, exato. Ele estaria num extremo pelo nível de acirramento da disputa que está agora. E do outro lado nós estamos vendo aí uma provável pré-candidatura de Jair Bolsonaro. Então nós temos dois extremos muito polarizados. Um extremo na forma de agir, na forma de ser e de se comunicar, que é o Jair Bolsonaro.
E um outro que se vê como extremo em razão desse conflito, mas que no governo não foi extremo. Não, tem razão, completamente. O A governo- última coisa que o PT foi um partido de esquerdona. É mais fácil dizer que o governo do Lula foi um governo de centro-esquerda do que um governo de esquerda. Sem dúvida. Né? Investiu na educação, investiu, né? Teve vários setores que, né, combater a pobreza, a miséria, isso é importante para qualquer governo. Agora, criar essa ideia, tem que armar todo mundo, tem que sair matando, isso não é solução para ninguém. E outra coisa, nós não moramos no Rio de Janeiro, nós não moramos em Natal, nós moramos em Blumenau. Aqui, 15, 16, 17 homicídios por ano. Mas quantos desses são resultado, por exemplo, de latrocínio? Nós passamos anos aqui sem ter um crime de latrocínio. Em poucos, nós temos 10 aqui registrados em Blumenau nesse ano. Talvez a grande 70%, 80% é vida louca, bandido matando bandido ali. E o segundo é passional. É isso aí, é isso aí. Né? Então, assim, ó, quando nós falamos em armar as pessoas, hoje qualquer cidadão que tenha bons antecedentes e passe no teste psicológico pode ir lá e comprar uma arma, pode ter uma arma em casa ou no trabalho. Qualquer um pode ter. Né? Agora, você concorda que todo mundo ande com uma arma na cintura? Você imagina no trânsito de Blumenau todo mundo armado? Não, eu não imagino isso ao contrário. Mas aqui em Blumenau, se fizer uma pesquisa, principalmente... Ganha disparado. Ganha disparado. Então, talvez uma das cidades com mais força. Então as pessoas têm que colocar a mão na consciência que tipo de sociedade que nós queremos constituir. Em que país que nós queremos morar. Nós queremos um país onde as pessoas trabalham até os 65 anos, onde todo mundo ande armado, e se o cidadão bater na porta da sua casa, você já tem o direito de atirar? Pela minha experiência, eu trabalho como advogado, Alexandre. E assim, ó, eu acho que as pessoas que mais vão sofrer se liberasse arma para todo mundo hoje, seriam as mulheres e os jovens. Porque qualquer local em que haja conflito, trânsito em casa, é uma ameaça eminente. O cidadão está armado. Essa é uma ameaça eminente. Né? Para proteger o cidadão tem a polícia. Nós temos que investir em polícia. Em qualificação da polícia também. Em polícia civil, polícia militar. Principalmente melhorar as condições de investigação. Existe uma visão equivocada, só que fácil de vender, de que as leis no Brasil são muito frouxas. Né? Que a criminalidade é em razão porque as penas são brandas. As penas não são brandas. O problema é o sentimento de impunidade, que você não vai ser pego. Nós falhamos na prevenção. Você não precisa pegar alguém que estava, vamos usar um exemplo aí no extremo, alguém que estava vendendo uma droga lá num bairro e botar ele 5, 6 anos dentro de uma cela, né, com 50, 60 criminosos para puni-lo. Não precisa. A nossa lei ela é adequada, ela dá uma pena de 5 anos. Mas se o cidadão for primário, ela tem uma redução que pode trazer 1 ano e 8 meses. E desse 1 ano e 8 meses, tu ficaria 8, 9 meses preso. É uma lei grave já. É uma pena, imagina, 8, 9 meses preso. Mas nós não podemos, tem gente assim, não, mas não pode ter progressão de regime. Então você imagina o que ia ser Blumenau. Nós íamos ter que precisar mais 4 presídios. E o pior, como a polícia perdeu o controle dos presídios, hoje, cada um que nós colocamos dentro do sistema, nós estamos colocando mão de obra Para o crime. para o mal, mão de obra para o crime. Então nós temos que explorar melhor a tornozeleira eletrônica, as medidas alternativas, tratar diferente o primário, mas tem que funcionar. Por quê? É mais ou menos como a questão do álcool. Todo mundo critica quem bebe, quem dirige quando bebe. Mas a gente que frequenta os lugares, você frequenta uma patota, você tem uma turma que você se reúne, vai num clube, você sabe que todo mundo bebe e depois praticamente todo mundo vai para casa com o seu carro. Né? Por que as pessoas fazem isso? Ah, a pena é branda? Não, a pena não é branda. Você ser pego hoje dirigindo, você vai responder um processo crime, você vai perder sua carteira, você vai pagar R$2.000, R$1.900, você vai pagar com advogado, fiança, é alto. Mas por que as pessoas fazem isso? Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que não tem fiscalização. Não é que a gente não tenha medo da punição. Ninguém quer ficar 1 ano sem dirigir. Mas a gente sabe que não tem risco de ser pego. Se tiver a fiscalização,
Se uma pessoa que vai cometer um furto, e hoje mudou o perfil do criminoso. Nós temos criminoso hoje, pessoas que roubam a mão armada, que trabalham durante o dia com carteira assinada. Ele faz isso porque ele acha assim, não, ninguém vai me prender, ninguém investiga. Então nós temos que melhorar a investigação. Nós temos que melhorar, quando o cidadão ele recebe o direito da progressão de regime, ele tem que ser fiscalizado, tem que cumprir a LEP como determina, a polícia tem que ir lá verificar, ele está em casa no horário que foi determinado, ele está depois das 7 horas em casa. Então são questões, não adianta nós radicalizarmos demais a situação. Não, bandido bom é bandido morto. Quem é o policial que quer trabalhar numa situação dessa? De sair para a rua, ou eu mato ou eu morro. Roberto, então temos que encaminhar ao final. Você também é pré-candidato a deputado estadual pelo PDT em 2018. Qual é a tua expectativa e o que você vai defender rapidamente? Às vezes eu acordo candidato, depois eu vou na rede social, eu dou uma olhadinha nas coisas que eu leio, e aí desanimo tanto, e eu vou dormir não sendo candidato. Mas alguma coisa nós temos que fazer, a sociedade tem que se organizar, tem que enfrentar. E nós temos que ouvir também algumas questões que mesmo aquelas pessoas que a gente acha que estão equivocadamente votando em um candidato radical e despreparado, essas pessoas querem mudanças radicais. Essas pessoas querem alterar o que está aí, então nós temos que prestar atenção nisso. Então é preciso, quem se candidatar, quem representar a nossa região aqui, é preciso tratar com mais austeridade a política. Então, primeiro, ter muita razoabilidade naquilo que vai gastar quando estiver na Assembleia Legislativa. Tem que trabalhar pela segurança, porque como a nossa região é diferente de Santa Catarina e os índices de violência aqui são menores, a consequência é que eles consideram isso para cada vez mandar menos policiais. E aí, cada vez nós trabalhamos numa situação mais difícil. Então nós não podemos permitir isso, nós temos que trabalhar em defesa da segurança. E eu falei aqui no início do programa que nos anos 90, dentro do PDT se fomentou muito o fortalecimento e a criação do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Nós temos que retomar essa bandeira, essa é uma bandeira muito importante. Nós temos a saúde, a educação como prioridades, mas fomentar empregos, especialmente para a nossa região, é fundamental. Então essa seria uma área que eu olharia com muito carinho numa eventual chegada na Assembleia. Nós não tivemos tempo para abordar aqui das candidaturas do Napoleão, do Décio, do João Paulo Kleinobin. Sim, vai ter que ficar para outra. Mas eu torço que Blumenau tenha o maior número possível de opções na chapa majoritária. Porque também um dos problemas da nossa cidade é a falta de representação. Agora nós temos um senador, né, sabemos a condição, que acabou assumindo o lugar do Luiz Henrique, mas enfim, Blumenau há muitos anos não tem governador, vice-governador, senador, falta deputados federais e falta deputados estaduais. E a representação significa divisão do bolo e dos investimentos. Então nós vamos ter que trabalhar para isso, melhorar a representação de Blumenau. O eleitor de Blumenau se conscientizar. Escolher com quem ele se identifica, qual é a linha que ele acha razoável, que deva ser representada e que vá defender os interesses dele como cidadão, né, e defender os interesses da sociedade, sempre pensando no equilíbrio, né? Não é bom que a gente, de repente, querer anular completamente linhas políticas. Não, nós temos que construir um espectro político com a balança, até com alternância, né? Um pouco à esquerda, um pouco à direita, um pouco de centro, ter essas representações para buscarem recursos para a nossa cidade. Roberto da Luz, presidente do PDT em Blumenau, obrigado pela tua participação aqui com a gente e boa sorte na tua empreitada. Te agradeço a oportunidade, é o que nós precisamos, é espaço para conversar com a população e passar um pouquinho da nossa ideia. Não é porque você tem um sentimento de defender questões que são consagradas pela esquerda que você é uma pessoa negativa para a sua sociedade. Pelo contrário, nem somos inimigos da iniciativa privada. Todos nós queremos trabalhar, produzir, ganhar dinheiro, melhorar a vida das nossas famílias e melhorar a vida das outras pessoas. Esse foi Roberto da Luz, presidente municipal do PDT. Vamos a um rápido intervalo, na sequência tem o esporte aqui na Nereu. Notícia.